o texto de Efésios 2, convido os irmãos a abrirem, Efésios 2, os versículos de 11 a 22. Estamos estudando essa epístola de Paulo aos Efésios e vamos continuar nesses versículos hoje. Irmãos, muito tem se falado nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, mais ou menos, sobre a questão dos refugiados, dos imigrantes ilegais. Então, por exemplo, só na Alemanha teve um ano que veio quase 1 milhão de pessoas refugiadas. Muitos deles dos países que estão em guerra, como a Síria, ou então de países bem pobres, né? Também essa questão veio bem à tona com um candidato e agora eleito nos Estados Unidos, que prometeu construir um muro para tentar diminuir a imigração. Então, essa questão de imigração ou de refugiados é uma questão que está bastante em voga na mídia, né? Não vamos entrar nesse assunto, fiquem tranquilos. Mas hoje nós vamos falar sobre a cidadania. A cidadania que nós temos. Aqui no Brasil, a gente, talvez por estar num país tão grande, um país que, na verdade, tem o tamanho de um continente, essa questão quase que não se apresenta para nós. A gente não é tão impactado, mas é uma coisa muito interessante quando você está num lugar diferente, que ninguém fala a tua língua, que não é o teu povo, e você se apresenta algum problema, alguma situação, e daí você fala, e agora? A primeira vez que eu fui para fora do país foi numa viagem da universidade. A gente foi numa visita técnica para Itaipu. Itaipu, Foz do Iguaçu, sabe como é que é? Já quer dar aquela passadinha ali na Argentina, aquela passadinha ali no Paraguai. E uma semana antes da viagem, eu perdi a minha carteira de identidade. Perdi. Sei lá, não sei. Caiu no chão, na rua, alguma coisa aconteceu. E eu não tinha passaporte. Para entrar num país estrangeiro, você precisa de um documento. Sempre é o passaporte, mas no Mercosul tem até uma exceção, que eles aceitam a apresentação da carteira de identidade, né? E foi lá a turma, o ônibus, com, sei lá, mais de 30 pessoas, minha turma toda, vamos para a Argentina. O pessoal queria comprar roupa de couro, umas coisas assim, vinho argentino, não, fica mais barato lá, né? Chegando na fronteira, eu sem a carteira de identidade, fui barrado, né? Óbvio. Não adianta tentar argumentar, mas não aceita carteira de motorista, eu tenho aqui outra coisa. Não aceito. Mas daí no Paraguai, como o negócio é um pouco mais solto, a gente conseguiu entrar. Não fui só eu que estava sem o documento. Tinha outros colegas também. Aí até um colega meu falou assim, na Argentina me trataram como um vira-lata, mas no Paraguai todo mundo era meu amigo. Quer comprar meia? Quer comprar batata Pringles? E todo mundo oferecendo, se tratando como se fosse um rei. Mas é interessante. Essa questão de cidadania, ela é importante, ela nos afeta. Vamos ler Efésios 2, 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa,
sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, irmãos, nos primeiros versículos, nos 2 primeiros versículos aqui, a gente consegue perceber uma divisão bem clara. De um lado, judeus e de outro lado, gentios. Gentio é o termo que os judeus chamavam todo aquele que é não judeu. Então, de um lado estavam os gentios ou os incircuncisos. De outro lado estava a comunidade de Israel, os circuncisos. Circuncisão era um mandamento que Deus tinha dado para Abraão, de cortar a pele do membro masculino de todos os seus filhos. E isso passou a se tornar um elemento de identidade do povo. Então, quando eles falavam incircuncisos, eles estavam, na verdade, na mente deles, xingando os outros, né? Então, existia entre eles uma separação. Eles estavam longe. Eram estranhos uns com os outros. Existia uma parede, existia um muro de separação entre eles. Em Jerusalém, na verdade, entre o lugar do templo e o pátio, chamado de Pátio dos Gentios, havia literalmente um muro de pedra e estava escrito lá, em grego e em latim, que era proibido a entrada de qualquer estrangeiro sob pena de morte. E, curiosamente, o falso motivo, na verdade, foi o pretexto que alegaram para a prisão do próprio apóstolo Paulo, é de que ele tinha levado um efésio. Éfeso fica fora de Israel, né? E que ele tinha levado um da igreja dos Efésios, que se chama Trófimo, para dentro dessa área restrita do templo. Isso a gente pode ver em Atos 21, versículos 27 a 30. E agora Paulo estava escrevendo essa carta, essa epístola, aos Efésios, e estava justamente preso por conta disso. Atos 21, versículos 27 a 30. Mas, quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia ouviram no templo, provocaram todo o povo e o agarraram, gritando: homens israelitas, ajudai!
Este é o homem que por toda parte ensina a todos contra nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar. Pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. E a partir daí Paulo foi preso e vocês conhecem o resto da história. Mas uma coisa que é interessante de observar é que Paulo enfatiza nos versos que eles se chamavam circuncisão na carne, que eles eram que eles se achavam circuncisão feito pela mão de homens. Mas a circuncisão em si nunca foi o que Deus realmente se importava. Deus se importava com a circuncisão do coração deles. Por exemplo, Deuteronômio, já lá antigamente, na época de Moisés mesmo, Deuteronômio 10 diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ou seja, Deus se importava era com o coração obediente, com o coração que amasse a Ele. Jeremias também repetiu essa exortação ao povo. Jeremias no capítulo 4 diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, por causa da malícia das vossas obras. Em Romanos também, Paulo relembra essa exortação. Romanos 2, versos 28 e 29, ele diz que porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão apenas quem é na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Filipenses 3, Paulo chega à conclusão: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então é através de Jesus Cristo, através da fé, se trata de uma atitude do coração, é uma atitude espiritual e não uma coisa externa ou na carne. Nós não podemos negar que os judeus eles tiveram alguns privilégios. Os judeus eles conhecem desde criancinha os mandamentos de Deus. Eles ouviram falar dos profetas, da lei de Moisés. Eles cantavam salmos. Eles ouviram as profecias a respeito da chegada do Messias. Isso era um privilégio muito grande. Eles têm a descendência, eles foram descendentes dos patriarcas, eles foram sendo criados desde criança na sua família, eles foram ouvindo falar que Deus traria o seu ungido e eles ouviam das promessas do reino de Deus. Eles ouviam da lei de Deus, eles aprendiam a obedecer a esta lei. Também realizavam os cultos e as cerimônias que eram sombra daquilo que haveria de vir. Agora, eles tinham uma missão. Em Gênesis 12, 3, já desde o começo, quando Deus chama Abraão, ele disse que todos os povos seriam abençoados através dele.
E diversas vezes nas Escrituras, esse tema da salvação dos gentios, ele aparece. Por exemplo, todo o livro de Jonas fala sobre a salvação de gentios. Também o livro de Esther, de Ruth. Para quem não lembra, Ruth era uma moabita. Daniel, mesmo quando eles estavam refugiados lá na Babilônia, Deus usou a vida de Daniel para ser luz naquele país distante, estrangeiro. No Êxodo, junto com os descendentes de Israel, também outras pessoas que eram escravos no Egito fugiram juntamente com eles. E quando eles chegaram em Canaã, na Terra Prometida, a cada povo que eles chegavam, a cada cidade que eles chegavam, eles ofereciam a rendição, e aqueles que se rendiam eram incorporados no povo de Deus. Vários salmos falam sobre proclamar a glória de Deus para todos os povos, para que os povos vissem as maravilhas de Deus que Ele realizava entre seu povo. Livro de Isaías. Enfim, nos falta tempo para nós elencarmos cada um das menções, mas o fato é que os judeus tinham essa missão de mostrar a glória de Deus para todos os povos. E qual que foi a reação dos povos? Como diz Romanos capítulo 1, eles se lançaram a toda a impiedade e suprimiram a verdade pela injustiça, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos. Eles se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então eles rejeitaram a Deus e se obscureceram em seus próprios pensamentos e criaram para si falsos deuses e se entregaram a toda sorte de depravação. Eles estavam sem Cristo, separados do povo de Deus, estranhos às promessas de Deus, sem esperança e sem Deus. O termo que é usado aqui em Efésios 2 é literalmente ateus. Então, as pessoas muitas vezes são classificadas de acordo com as religiões que elas seguem. Os judeus enxergavam o mundo como judeus e gentios. Hoje a gente faz estatística e diz, existem os islâmicos, os cristãos, os budistas, os hinduístas e várias outras religiões. Mas aqui na Bíblia o que a gente vê é que existe apenas em Cristo ou ateus. Porque qualquer outra religião, qualquer outra forma de religiosidade ou filosofia que não seja estar em Cristo, na verdade eles são ateus, porque eles não têm a Deus. Então, se eles estão sem Deus, são ateus. Varia apenas a forma como isso se manifesta, mas na prática o resultado é o mesmo. Então vejam, irmãos, no versículo 11,
Paulo diz: lembrai-vos que no passado, vocês que eram gentios. E aí no versículo 13, ele diz: mas agora. Então ele estabelece um contraste. Lembrem-se de como vocês eram no passado. E ele coloca aquela frase, mas agora. E começa a descrever como passou a ser, como é a nova situação ali dos Efésios, a quem ele está falando. Mas isso também se aplica a nós. Então existe um contraste muito grande. No passado era de um jeito, mas agora, no presente, mudou. E qual que foi o elemento, qual é a coisa que foi determinante para essa mudança? Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, a cruz é o divisor da história. A cruz de Cristo é que faz a divisão da história da vida deles, dos Efésios, e também faz a divisão da história da minha vida. E eu oro para que também seja a cruz de Cristo que faça a divisão da história da sua vida. Porque através de Cristo Jesus, nós temos duas coisas. A primeira, ele fala que Cristo é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Então existia povos em conflito. Os judeus odiavam os gentios. Eles desprezavam. Mas Cristo fez a paz. Ele os aproximou. Eles estavam longe, mas Deus os trouxe para perto. Eles tinham inimizade, eles tinham inveja, eles tinham contendas, mas Cristo quebrou. O texto diz que ele quebrou o muro da inimizade. Então não existe mais separação. Agora existe a paz. Em Hebreus 11, nós temos a galeria dos homens da fé. Hebreus 11 fala assim: todos estes morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra, mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, agora não existe mais judeu e gentil, não existe mais brasileiro ou alemão ou americano ou mexicano ou sírio. Para quem é cristão, o que importa é que nós pertencemos à pátria celestial. Nós fomos chamados para ser o povo de Deus. E qualquer coisa aqui deste mundo fica como se fosse de segundo plano, diante da sublimidade dessa nova condição que nós fomos feitos em Cristo Jesus. A segunda coisa que ele fala sobre o resultado da obra de Cristo, da cruz de Cristo, é ali no versículo 16, que pela cruz pôde reconciliar ambos com Deus. Nós estávamos em guerra para com Deus. A nossa situação era de rebeldia e de inimizade com Deus. Mas Cristo nos leva de volta, Ele restabelece esse relacionamento que estava perdido. O próprio Jesus Cristo disse que Ele era o caminho. Em outra parte, Ele disse que Ele era a porta. Ninguém pode ir a Deus se não for por Ele. Jesus é como se fosse a ponte que nos transporta
e faz cruzar o mar do pecado e nos transporta para o reino de Deus. Então não existe mais a lei dos mandamentos, não tem mais as ordenanças. Cristo cumpriu toda a lei de forma perfeita com o seu sacrifício lá na cruz. Nós não vivemos pelas obras, mas somente pelos méritos de Cristo. Nós agora somos circuncidados no Espírito. Com Cristo nós fomos unidos nessa comunidade que é o Israel de Deus. Nós fomos enxertados na oliveira. Nós somos participantes das promessas da aliança. E agora nós estamos cheios de esperança e com Deus. Então Cristo evangelizou a paz àqueles que estavam longe e paz aos que estavam perto. E aí então o apóstolo Paulo ele passa a fazer 3 comparações da igreja. Ele faz 3 analogias. A primeira delas, ele diz que nós não somos mais estrangeiros, não somos mais imigrantes, mas somos, pelo contrário, concidadãos dos santos. Então nós ganhamos uma cidadania. Não foi por green card, não foi porque nós imigramos ilegalmente, cruzamos um deserto ou fomos num bote meia boca pelo mar Mediterrâneo para conseguir chegar à Europa. Nós fomos pela cruz de Cristo e nós não fomos ilegais, não. Ele garantiu a nossa cidadania legalmente, pagando o preço com o seu próprio sangue. E nós todos agora podemos dizer que nós somos cidadãos de uma pátria celestial. Nós somos o povo de Deus. Nós que estávamos longe dele, agora fomos separados por ele. Nós fomos trazidos para ele, para ser sua propriedade exclusiva. Um povo santo e zeloso de boas obras. A nossa pátria agora está no céu e de lá nós aguardamos o nosso Salvador, Jesus Cristo, voltar. Nós não nos preocupamos mais primeiramente com as coisas terrenas, nós não nos preocupamos com os pecados que antigamente dominavam a nossa mente, mas agora nós buscamos as coisas que vêm do alto. A segunda comparação que ele faz é ali no versículo 19, diz que nós somos membros da família de Deus. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós fomos adotados pelo Pai Celeste. Cristo é como se fosse o primogênito, o nosso irmão mais velho. Em Gálatas, capítulos 2 e 3, a gente falou um pouco mais sobre isso, mas como faz pouco tempo que a gente estudou sobre isso, eu não vou falar muito longamente sobre isso. Mas é uma coisa maravilhosa que nós podemos ser chamados filhos de Deus. Ele nos adota para a sua casa. Nós éramos rebeldes e estávamos longe dele, mas ele nos traz para a sua casa, para a sua família e nos chama de seus filhos. Ele usa uma das comparações mais íntimas e profundas que a gente pode visualizar, que é o amor de um pai ou de uma mãe, para dizer como é o amor dele para conosco. A terceira analogia, ele discorre nos versículos 20 até o 22. Ele diz que nós somos como um edifício
que vai sendo edificado, que vai sendo construído. E somos a morada de Deus. Ele usa a comparação como se nós fôssemos pedras que vão formando uma parede. E essas pedras são assentadas, umas sobre as outras, elas vão formando um edifício. Assim como os tijolos que vocês podem ver nessa parede aqui, é formado por vários... uma parede é formada por vários tijolos, assim também a igreja de Deus, ela é formada por várias pessoas. E todas elas juntas formam um edifício. E alguém pode morar dentro desse edifício. Mas somos como pedras vivas. Então é um edifício que cresce. E ele faz a observação de que nós estamos sendo assentados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós não temos permissão para lançar um outro fundamento que não seja a doutrina e os ensinos que foram deixados para nós aqui nas Sagradas Escrituras, pelos profetas e pelos apóstolos. Nós devemos nos manter fiéis àquilo que o próprio Jesus falou. Ele é a pedra angular ou a pedra de esquina. Então ele é a primeira pedra, aquela que vai no canto e dá o prumo e o alinhamento para toda a parede. Sobre Jesus Cristo vai os apóstolos e os profetas, e sobre eles nós estamos sendo edificados para formar esse edifício. 1 Pedro 2, peço que os irmãos abram, 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 12, também usa dessa comparação. Primeira Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4 até o 12. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E o interessante é que esse edifício, ele serve morada para alguém. E no versículo 22 está dizendo para quem esse edifício está servindo de morada. É para o próprio Deus no Espírito. Então, o próprio Espírito de Deus vem habitar nessa edificação que somos nós, a igreja. É interessante que isso faz lembrar o tabernáculo e o templo,
quando eles foram construídos. Em Êxodo, capítulo 40, quando foi terminado de construir o tabernáculo, Moisés completou a construção do tabernáculo. Êxodo capítulo 40, versículo 33 em diante. Diz assim: levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da entrada do átrio. Deste modo Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Também de maneira similar, em 2 Crônicas, capítulo 7, aconteceu quando Salomão terminou a edificação do templo em Jerusalém. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 1 a 3 diz: quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, prostraram-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então, o próprio Deus, Ele vem nesse santuário que Ele edifica. Ele mesmo edifica para Ele mesmo habitar. Então, Ele é quem edifica a sua igreja, e Ele faz morada em nós através do Espírito Santo. Então, em Cristo, nós podemos dizer que somos o povo de Deus. A igreja existe em Cristo. A igreja é a continuidade do Israel, aqueles que são circuncidados no coração. Nós somos da semente de Abraão pela fé. Nós somos o povo de Deus, o povo da aliança, e somos o cumprimento da antiga promessa de Êxodo 6, 7. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, os sacerdotes, os sacrifícios, as leis cerimoniais, os ritos da lei de Moisés, todos foram cumpridos em Cristo. Ele é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, e Ele é o Cordeiro de Deus sacrificado em nosso favor. Cristo tornou obsoleto o tabernáculo e o templo, que eram feitos por mãos humanas, quando Ele mesmo veio habitar entre nós. Mas agora que Jesus Cristo subiu para o céu, Deus procura para a sua habitação as vidas de homens que o permitirão entrar por seu Espírito. Muitos judeus não creram em Cristo e rejeitaram o Messias, mas nós devemos orar para que Deus cumpra a sua promessa de que um dia irá remover a incredulidade do coração deles e o endurecimento do coração deles, como diz em Romanos 11. Na antiga aliança, Deus tratou de uma forma especial com Israel como uma nação, os descendentes de Jacó. Mas mesmo no Antigo Testamento, nunca foi exclusivista. Como nós falamos, o propósito era que os povos viessem a Israel e conhecessem a glória de Deus e o adorassem. Mas agora Deus inverte e Ele fala para que o seu povo vá para todo o mundo e anuncie as boas novas da salvação para toda língua, para todo povo, para toda nação. Em Cristo, então, todos são incluídos. Não existe mais nenhuma barreira, não existe mais nenhum muro de etnia, de cor, de classe social
de cultura, de gênero, de idade, pecados que cometeu antigamente, nada disso importa. Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja e Ele atua em nós e através de nós. É Ele quem cria a comunhão genuína entre pessoas que são tão diferentes. Você pode ver uma pessoa como eu aqui, branquelo desse jeito, você pode ir numa tribo indígena, você pode ir para Moçambique, conversar com alguém de lá, você pode ir para o norte da Europa, lá morrendo de frio. Se a pessoa é cristão, você vai ter uma empatia com ela, porque nela habita o mesmo Espírito. Nós percebemos isso. E porque Ele cria essa comunhão genuína e faz com que pessoas tão diferentes, tão distintas, trabalhem juntas em prol do reino. E Ele faz com que nós desfrutemos já de uma pequena prévia de como que vai ser a alegria lá nos céus. O Novo Testamento ensina que a igreja é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, realizados por Cristo. Nós somos a família de Deus, o rebanho de Deus, o Israel de Deus, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo também é uma comparação que é usada, o santuário do Espírito Santo. Nós somos a comunidade que adora a Deus, em espírito e em verdade. Nós somos a Jerusalém celestial e o lugar da presença de Deus. Existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é aquela que ainda está aqui na terra lutando. E a igreja triunfante são os nossos irmãos que já morreram e já estão na glória. Existe a igreja visível e existe a igreja invisível. A igreja visível é o que as pessoas olham os templos, as denominações, as pessoas que frequentam o culto e acham que essa é a verdadeira igreja. Mas existe a verdadeira igreja, que ela é invisível. E nós nem sempre sabemos se uma pessoa é realmente filha de Deus ou não. Infelizmente, existe o joio no meio do trigo. E vai acontecer no dia do juízo que Jesus vai dizer para alguns: apartai-vos de mim, nunca os conheci. Não significa que alguém, por estar dentro da igreja, frequentando a igreja ou se dizendo cristão, que ele realmente o seja, ou que ele seja verdadeiramente igreja. E finalmente, a igreja verdadeira, ela é una, santa, católica e apostólica. Una, porque embora existam várias igrejas, várias denominações, várias congregações locais, a igreja ela é uma só. Ela é santa porque ela é consagrada a Deus. Deus a chamou para ser seu povo, exclusivamente seu, para boas obras. A igreja é católica, ou sinônimo de católico é universal, ou seja, ela está em todo o mundo, por todos os povos, por todas as nações. E finalmente ela é apostólica, porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, como nós vimos. Então essas 4 qualidades a gente pode ver em Efésios 2. Para encerrar, então, irmãos, vamos para a parte da aplicação. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que nós somos um. Precisamos trabalhar pela união do povo de Deus. Então a gente não pode criar muros ou divisões ou barreiras ou inimizades dentro do povo de Deus. Por exemplo, existem pessoas que criam igrejas para públicos específicos. A igreja dos surfistas, a igreja da classe média alta, a igreja
para quem gosta de funk. A igreja é para isso, a igreja é para aquilo. Não faz sentido. Deus chama pessoas diferentes e Ele faz pessoas diferentes viverem em comunhão. Não devemos nós ficar criando barreiras, porque Cristo removeu todas as barreiras. Também nós não podemos ficar criando inimizades, briguinhas, rixas, ou ficar desprezando irmãos que tenham a fé em alguns detalhes diferentes da nossa. Em coisas que não são essenciais, a gente ficar lutando um contra o outro. No céu não vai ter o bairro dos batistas, o bairro dos presbiterianos, o bairro dos assembleanos, o bairro dos pentecostais. Outro lugar lá para os congregacionais, episcopais, metodistas, luteranos. Não. Nós vamos ser um só. Nós somos um só. Nós não podemos ficar lutando uns contra os outros, porque nós somos um. Se nós não entendermos isso, nós vamos estar como os judeus que, quando Paulo escreveu a carta aqui de Efésios, que estavam desprezando os gentios. Nós não podemos cair nesse mesmo erro contra o qual o apóstolo já advertiu. Em segundo lugar, nós não somos nada. Nós não temos motivo nenhum para vanglória. Vangloriar, porque eu sou dessa posição, porque eu tenho essa família, porque eu frequento o culto, porque eu conheço a Bíblia, ou porque eu cumpro com fidelidade os sacramentos, porque a minha família é fiel a Deus. Nada disso é motivo de vanglória. Se você tem alguma coisa, é única e exclusivamente pela graça de Deus. E você não pode se orgulhar de nada em relação ao seu outro irmão, que porventura tenha menos, no seu entender, de alguma dessas coisas. Não existe motivo para você achar que você é maior no reino de Deus. Cuidado com isso. Porque Jesus já advertiu que muitos que se acham primeiros vão ser os últimos. Terceiro, ou nós estamos em Cristo, ou nós somos ateus, sem Deus. Só existem essas duas categorias. Todas as outras religiões, falsos deuses, ritos, seitas, filosofias, ilusões, mentiras, são como se fosse nada, porque estão sem Deus. Em quarto, nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Não há nada que nós possamos fazer para a nossa salvação. Não há circuncisão, não há batismo, não há boas obras, genealogias, dietas, cerimônias, conhecimento, nada. Só a cruz. Apenas a cruz de Cristo pode nos salvar. É só Ele que pôde desfazer a inimizade que havia com Deus. Só através dele que nós podemos ter acesso ao Pai. Só por meio dele que nós somos reconciliados. Quinto, Cristo traz a paz entre os cristãos. Se existe inimizade entre uma pessoa e outra, e isso é muito comum, que nós passemos por conflitos, por discórdias, animosidades, intrigas, fofocas, todo tipo de treta, Cristo pode trazer a paz. E se você estiver passando por isso, pense que Cristo é a resposta para esses conflitos. Nós precisamos aplicar a nossa salvação
aos nossos conflitos diários. Cristo pode trazer a paz entre os povos. Cristo pode trazer a paz dentro da família. Cristo pode trazer a paz nas amizades ou lá no trabalho. E também, às vezes, dentro da própria igreja. Sexto, Cristo traz a paz com Deus. A ira de Deus foi aplacada. O castigo que estava pesando sobre nós caiu sobre Jesus. Aquele fardo que nós não conseguíamos carregar foi colocado em cima dele. Cristo é a paz, Cristo é o caminho, Cristo é a porta, Cristo é a ponte. Ele que nos liga, Ele que nos transporta, Ele que nos leva ao céu, Ele que nos reconecta com Deus. E somente através dele nós podemos entrar na presença de Deus. Próximo, nós somos novo homem. Em Cristo tudo se fez novo. Não importa quem você foi, que pecados você fez no passado, outrora, diante de quais deuses você se ajoelhou, ou em que você costumava se orgulhar antigamente. Em Adão todos nós estamos perdidos, mas em Cristo nós fomos encontrados. Nós devemos nos lembrar como nós éramos antes e tirar um tempo para refletir o que seria da nossa vida se não fosse a cruz de Cristo. É um desafio para os irmãos que se esforcem por lembrar como vocês eram, ou o que seria de você sem Cristo, e agradecer, dar glórias a Deus pela restauração que Ele fez nos nossos corações. Oitavo, nós somos família de Deus. Nós somos irmãos. Nós devemos amar, trabalhar uns pelos outros. E assim como uma família devia viver unida, nós também devemos viver em união com os nossos irmãos. Não é só cumprimentar no domingo e dizer: oi, tudo bem, como vai? É viver junto, sofrer junto, se alegrar junto, compartilhar mesmo a vida. Nono, nós somos casa espiritual. O próprio Deus habita em nós e na sua igreja. Existem várias pedras, cada um de nós é um tijolinho, mas juntos, sobre Cristo e sobre o fundamento dos apóstolos, Cristo que é a pedra angular, todos nós formamos a morada do Senhor e é onde a glória de Deus é manifestada. Nós devemos nos sentir honrados por encontrarmos lugar nesse edifício. E também devemos nos encaixar uns com os outros, com as outras pedras, para formar uma parede sólida. Nós somos edificados na doutrina dos apóstolos e profetas. As marcas de uma igreja verdadeira são a permanência nos ensinos de Cristo e o fiel cumprimento de suas ordenanças. Se nós não permanecermos na palavra, não é igreja. A fé da igreja deve estar fundamentada nessa doutrina. Nós somos santos. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. Deus, Ele não tolera o pecado e nós também não podemos ficar brincando com o pecado. Ele nos separou para que nós fôssemos santos, seu povo, e não podemos deixar entrar em nosso meio as coisas que Ele odeia, que Ele abomina. Então, por isso nós devemos encher os nossos pensamentos com a sua palavra e realizar boas obras. E nossas palavras também devem sempre ser puras. E finalmente, nós somos igreja, o povo de Deus,
concidadãos dos santos. E como está distante esse conceito bíblico das nossas mentes, porque nós somos, por natureza, individualistas. Nós gostamos de pensar eu. Nós somos egoístas. Mas na Bíblia não é isso que nós encontramos. Nós encontramos, ao invés de eu, nós. Nós precisamos aprender a entender a vida cristã da maneira como Deus apresenta. Ele não apresenta uma vida individualista. Ele apresenta uma vida que é vivida de maneira comunitária. Nós precisamos aprender a viver em família, ao invés de sermos solitários. Nós precisamos pensar menos em cumprir uma carreira solo. Deus nos criou para viver em comunidade. Somos o povo de Cristo, filhos de Deus, casa do Espírito. E devemos manifestar em nossa vida a beleza da unidade da Trindade. Assim como Deus é três e Ele se relaciona perfeitamente as três pessoas em um só, nós também somos pessoas diferentes, mas nos relacionamos e formamos um só corpo, um só povo. Que Deus nos ajude e nos abençoe.